boletim a incoerência do namoro misto. Algumas pessoas perguntam o que seria esse namoro misto aí, né? O que seria misto aí? No contexto aqui da igreja, crente namorar ou, posteriormente casar com descrente. É algo incoerente. Porque nós vamos ver. Vamos abrir, irmãos, em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 a 11. Antes de ler o texto, nós vamos buscar o Senhor em oração. Pai, nós agradecemos, Senhor, porque Tu és fiel em todas as coisas. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. E nós rogamos que o Senhor nos fortaleça a fé, o coração, a mente, as emoções, para que, ó Deus, Teu Espírito fale profundamente e convença o nosso coração do pecado, da justiça, do juízo vindouro. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a caminharmos em santidade e que a nossa casa, Senhor, a nossa família possa servir o Senhor de todo o coração. Tem misericórdia, Deus, das nossas vidas, ajuda-nos, ilumina-nos, ó Pai, abençoa-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 a 11. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, gigazeus, amorreus, os cananeus, ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Irmãos, aqui nós podemos observar o princípio do mandamento. Certamente que no Antigo Testamento algumas coisas nós não iremos cumprir literalmente, no sentido de ir lá tomar Jerusalém, fazer guerra santa, qualquer coisa nesse sentido. Mas qual que é o princípio por trás do mandamento, que é permanente e eterno, de acordo com a mensagem total da Bíblia? Não fazer aliança com os filhos de outras nações, de outros povos, gente que não conhece Deus, ou gente que não serve ao nosso Deus. A família da aliança, que é a igreja constituída de todas as famílias, ela não pode fazer aliança com outras nações, com outros povos que não conhecem a Deus, porque nós somos filhos de Deus. Versículo 4: pois elas, Deus está dizendo, elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem aos outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Deus conhecia o povo. Deus conhece a fraqueza do nosso coração e as fraquezas também dos nossos propósitos. Ele é mais sábio, irmãos, do que nós. Não posso dizer assim, não, eu não vou me desviar. Se Deus está falando que a pessoa vai se desviar, ou no mínimo iria se enfraquecer e limitar na vida cristã, é porque isso de fato acontece. Versículo 5: porém assim lhes fareis, derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Ou seja, quebre essa aliança de uma vez por todas. Por quê? Porque nós somos povo de Deus, diz o versículo 6. Ele nos escolheu porque nos amou, versículos 7 e 8. E Ele fez uma aliança com o seu povo. E se o povo não obedecer, Ele vai disciplinar. A primeira coisa que nós vemos aqui, a incoerência do namoro misto, pode ir acompanhando no boletim.
Namorar um descrente é desobedecer o mandamento bíblico direto. É desobediência. Por isso que eu não celebro casamento misto, crente com descrente, porque eu não posso agradecer a Deus ou rogar a bênção de Deus sobre um ato de desobediência. E que não traz alegria para o coração da igreja, traz tristeza. Então não tenho que celebrar, não tenho que rogar, senão misericórdia, mas não celebrar. É um ato de desobediência. Se quer seguir o coração, desobedece, mas se quiser obedecer, segue o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios 7, versículo 39. O apóstolo Paulo encontrou a igreja já numa situação. Ele evangelizou em Corinto, e muitos lá tiveram um passado pagão. Então alguns que conheceram o Senhor tinham um cônjuge que ainda não conhecia o Senhor. E às vezes o cônjuge que conhecia o Senhor dizia assim: eu vou me separar para me dedicar mais a Deus, para me dedicar melhor a Deus. Paulo disse: não é para separar. O casamento, ele é permanente, seja com crente, com descrente, ele foi feito diante de Deus e pelo próprio Deus. Contudo, se vier a falecer, aí nessa nova situação, diz Paulo no versículo 39, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, ou seja, fica livre, não que deva casar, fica livre, é diferente. Mas somente no Senhor. Então veja, na primeira situação é impossível consertar, mas se vai casar novamente, então que case somente no Senhor. Namorar um descrente é desobedecer o mandamento bíblico direto, é desobediência. E a Bíblia, ela sempre enfatizou que o casamento misto, ele trouxe tristeza, embaraço, foi prejudicial ao povo de Deus. Vamos ver Números, capítulo 25. Números 25, versículo 1 a 3. Os irmãos conhecem a história. Balaão, ele não pôde amaldiçoar Israel, porque Israel era povo de Deus, menina dos olhos de Deus. Então o Espírito não permitiu. Sendo assim, qual foi a estratégia de Satanás? Números 25, 1 a 3. Habitando Israel e Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício de seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse que deveria morrer quem estava se prostituindo. Então veja, não conseguiu amaldiçoar. Qual foi então a estratégia? Corromper. Se não dá para corromper de fora, destrói por dentro. Como Paulo disse: do meio de vós se levantarão lobos vorazes. Jesus disse no Apocalipse dessa estratégia terrível, demoníaca, de prostituir o povo de Deus com os moabitas. Então, se os filhos de Deus, se os adolescentes, se os jovens saem desse núcleo do povo de Deus, os filhos de Deus, e começam a andar com outras pessoas, aliança, namoro, daqui a pouco está pecando contra Deus e servindo aos outros deuses. Por isso, irmãos, que às vezes nós reclamamos de algumas coisas e depois nós vamos lamentar. Reclama que tem programação de adolescente, de jovem, reclama de ter que organizar isso, mas se os nossos filhos não tiverem essa vivência na igreja, o povo de Deus vai ter com quem? Para fazer o quê?
1 Reis capítulo 11. Se você não pegou um boletim, pegue um, porque nós estamos acompanhando aqui a mensagem da capa. 1 Reis capítulo 11, versículo 1 a 8. Salomão. Se Salomão se desviou por causa disso, certamente, meus irmãos, qualquer um de nós poderia se desviar também. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Olha aí, pelo amor. Mas eu amo. Mas ele tem uma história. E daí se for desobediência? Meus irmãos, o que vale mesmo na vida é servir a Deus e mais nada. Se apegou pelo amor. E daí? Talvez, irmãos, nós teríamos aqui um filme bonito, romantizado, de Hollywood, mas Deus olha e diz: isso é abominação, isso é pecado. Nós temos que parar, irmãos, de consultar o nosso próprio coração, de ser guiado por aquilo que deseja, de ser direcionado a eu amo isso, eu não amo. O que importa, irmãos, o que nós queremos ou desejamos ou pensamos. 700 mulheres, ficou até cômica a situação, princesas, 300 concubinas, suas mulheres lhe perverteram o coração. Alguém pode dizer: para as mulheres perverteram o coração, foi ele que perverteu o seu próprio coração. Mas a ideia do texto aqui é o seguinte: ele não perverteria o seu coração se elas não estivessem lá. Certamente no dia do juízo final, Deus irá cobrar dele, a culpa é dele, não das mulheres. Mas, começando essa culpa, colocando mulheres estrangeiras dentro da sua casa, essas mulheres conseguiram fazer algo ainda pior, que é perverter o coração de Salomão. Suas mulheres lhe perverteram o coração. Uma história que começa tão profunda com Deus, ele rogando sabedoria, amava o Senhor, tomava as decisões sábias, o reino começou a prosperar, mas aí Salomão se casa com mulheres que não conheciam a Deus. Tudo acabou. Namoro misto, então, faz perverter o coração. Sendo já velhos, suas mulheres lhe perverteram o coração. Repete aí, versículo 3, versículo 4. Para seguir outros deuses, seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como for de Davi, seu pai. Seguiu outros deuses, edificou templos para esses outros deuses, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Versículo 6. Davi até pecou e gravemente, mas ele voltou para Deus. Esdras, capítulo 10, para frente aí. Esdras capítulo 10, versículo 1 e 2. Enquanto Esdras orava e fazia a confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, juntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças. Veja, as crianças aí também participando. Pois o povo chorava com um grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Qual que é a esperança? Eles vão se converter. Não, termina isso agora. Essa é a esperança. Não é, teve um caso aqui, outro ali. Não, ainda há esperança para Israel. Vamos voltar para Deus e consertar logo essa situação. É transgressão.
Isso era tão forte, irmãos, que Neemias aplicou uma disciplina aqui, né? Neemias capítulo 13, versículo 23. Ele era governador, ele poderia fazer isso, né? O conselho não pode fazer isso, arrancar os cabelos. Neemias 13, 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas, moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas, seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Quer dizer, não aprendeu? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Coisa séria, não é brincadeira. Não é para deixar solto assim e considerar algo de sem importância. Então veja que na história o relato é sempre triste. Tem muitos outros textos, mas veja que a ênfase é sempre negativa quando isso acontece. Numerar um descrente também é colocar em risco a educação de seus filhos. Vamos ver Deuteronômio capítulo 6. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Ou seja, para gravar no coração dos filhos a lei do Senhor, precisa reconhecer que Deus é único, precisa amar o Senhor e precisa ter a palavra do Senhor no coração. Senão, como que vai ensinar? O que vai ensinar? Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então veja, se você jovem tem namoro misto, ou pensa em ter, ou pensa em casar, a pessoa com quem você casou, agora o seu marido ou a sua esposa, não conhece Deus, não conhece a palavra de Deus, como ele vai ensinar os seus filhos no caminho do Senhor? Ele não vai cair tudo sobre você, vai ser uma descompensação. Então, indo por amor, por paixão, por desejo, depois vai lamentar, porque os filhos não serão educados no caminho do Senhor. Salmo 78 diz: nós vamos contar para os nossos filhos o que Deus fez. Em outras palavras, é o que está escrito lá. Efésios 6 fala para educar os filhos na disciplina do Senhor. Agora, namorando alguém que não conhece o Senhor, como isso vai acontecer? Não vai acontecer. Pelo contrário, muitas vezes a pessoa que casa com um descrente vai ter que lutar contra as coisas. Quer levar na igreja, o outro quer levar no jogo de futebol. Quer desligar o filme e o descrente fala: não tem problema de nada, não tem problema. Qual o problema disso? Quer ir muito à igreja, isso é saudável para aprender a palavra de Deus de verdade? Está indo demais. Vai restringir, vai limitar o crescimento espiritual da sua família. 4. Namorar um descrente é conversar quase nada ou até mesmo nada sobre Jesus, a Bíblia e a igreja. O que Jesus disse em Mateus 12? A Bíblia fala do que o coração está cheio. Agora, se você nunca conversa com uma pessoa sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre a igreja e acha normal, é porque você mesmo está muito frio ou nem crente é.
Agora, imagina a situação. Jesus disse: o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio da palavra de Deus, todas as suas conversas serão direcionadas por isso. A glória do Senhor Jesus, a palavra de Deus. Agora, se o coração está zerado de Jesus, de Bíblia, vai falar sobre o quê? Qualquer outra coisa, menos isso. Então, como vai conviver com uma pessoa que não tem conversa espiritual? Isso deveria incomodar você. Quase nada ou nada sobre Jesus, a Bíblia e a igreja. E você começa a falar sobre Jesus, sobre a Bíblia, a pessoa vai dizer assim: você fala demais sobre isso. É porque realmente não vive isso. 5. Namorar um descrente é decidir amar mais o homem do que Deus. Jesus disse em Mateus 10: se você ama seu pai, sua mãe, seu filho, qualquer outra pessoa mais do que a mim, não é digno de mim. Então, se você não consegue deixar aquela pessoa, se você não consegue obedecer a Deus nesse ponto, é porque você ama mais aquela pessoa do que Jesus. É uma coisa ou outra. Não queira obedecer o seu coração e obedecer a Deus ao mesmo tempo. Namorar um descrente é desprezar o testemunho de homens e mulheres arrependidos. Provérbios 1:5. Ouça o sábio e cresça em prudência. Você jovem que pensa isso, vai perguntar para qualquer crente fiel, que vive a palavra, que ama a palavra, o que ele acha, se você namora um descrente ou não. Vai lá na igreja de Fontaines, por exemplo, tem muitas irmãs que o marido não é crente, vai lá perguntar qual é a situação. Pode perguntar, desde que seja fiel. Aquela pessoa que persevera em oração, Bíblia, ela vai dizer: meu filho, não faça isso. Sete. Namorar um descrente é escolher uma pessoa que não aceita nem entende as coisas do Espírito de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 2: as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Quem não tem o Espírito não pode entender as coisas de Deus. Não vai ter uma sintonia espiritual. A pessoa não vai entender. Ela não tem luz para entender essas coisas. Não é um exercício racional de convencimento ou de argumentação meramente. É a iluminação do Espírito. Isso vai cansar. Vai falar. A pessoa não vai entender, não vai atingir, porque não tem a luz do Espírito. Não vai. Não acontece. 8, namorar um descrente é limitar o próprio trabalho e consagração a Deus. Hebreus 12 fala para desembaraçar do peso e do pecado. Então o peso ali não é necessariamente um pecado. Pode ser uma coisa lícita, mas é um peso. Agora nós estamos falando aqui namoro misto, que é pecado. Isso vai trazer um peso. A ideia lá é daquela pessoa que está correndo, mas ela tem peso. Aquele atleta, aquela pessoa que corre, ela não pode ter peso no seu corpo. Da mesma forma, o cristão que está correndo a carreira cristã, a vida cristã, ele não pode ter peso na sua vida que o impeça de progredir. E certamente, se você tiver um relacionamento com um descrente, isso vai limitar o seu trabalho, sua consagração a Deus. 9. Namorar um descrente é praticar um ato oposto ao evangelismo. Estou evangelizando. Nós estamos fazendo o contrário do evangelismo. Contrário. Os crentes evangelizam não quando fazem uma aliança com os descrentes.
e sim quando chamam os descrentes para começarem uma aliança com Deus, que produz fruto de arrependimento. Então não é só vir à igreja, não é só dizer eu gostei, porque a pessoa fica ali, irmãos. Ela pode dizer eu gostei, nada aconteceu, ela fica ali. Agora, quando a pessoa diz assim, eu quero mudar de vida, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero buscar a Deus, aí sim, houve salvação naquela casa. Agora só sentar e falar, e sair e dizer assim, gostei, isso é conversa. Isso é para agradar. Quantas pessoas caíram nisso? Pensaram assim, não, ele está na igreja, ele está firme e tal, só porque ia. Depois casou, saiu da igreja. 10. Namorar um descrente é insubordinar-se aos símbolos de fé e contrariar a orientação pastoral. Ou seja, no dia do batismo nós falamos, eu aceito a doutrina da igreja como bíblica, Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior, Catecismo Menor, e lá orienta para não fazer isso. Então está desobedecendo, está sendo rebelde, contra a orientação pastoral também, inclusive essa que estou fazendo hoje aqui. Está sendo rebelde, está desobedecendo, não tem temor de fazer isso, trazendo tristeza para o guia espiritual que Deus colocou em sua vida, incluindo eu, obviamente. Hebreus 13. Abra por favor em Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, e imitai a fé que tiveram. Quer dizer, olha para eles, olha para as pessoas mais experientes, olha para as pessoas que já caminharam muito na presença de Deus, olha para essas pessoas. Portanto, você, adolescente jovem, que quer tomar as decisões de acordo com sua própria cabeça, não pergunta para os pais, não pergunta o que a igreja pensa, o que o pastor ensina, está contrariando esse versículo aqui, está desobedecendo a Deus. Essa autonomia dos jovens hoje é pecaminosa. Versículo 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Quer dizer, a gente só está falando de tudo isso, não quer dominar alguém, não quer ganhar alguma coisa com isso, no sentido de opressão, sei lá o que. Não, é zelo pela alma do rebanho. Senão Deus iria cobrar de mim se eu não pregasse isso aqui. A pessoa está gostando ou não está, eu tenho que falar. Como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria. Quem? Os pastores, o guia espiritual, e não gemendo. As pessoas aplicam esse para que façam isto com alegria aos crentes se submetendo aos guias, mas não, está se referindo aqui aos guias, para que os guias façam isso com alegria e não gemendo. Como que um guia fica gemendo ou sofrendo, pastoreando um povo que é rebelde? Os guias, ou seja, os presbíteros, eu sou presbítero, os presbíteros são pastores, os guias espirituais, ensinando, pregando, e ninguém obedecendo, as pessoas contrariando o que está falando, aí começa a ser um sofrimento, mas deveria ser uma alegria. O ministério é pesado, mas deve ser feito com alegria. Se o povo é fiel a Deus, se o rebanho é fiel a Deus, esse peso vai ser um peso alegre, gostoso até de levar e sofrer. O que traz algo como se fosse um fardo, algo difícil, duro, é o pecado. O pecado não trabalha, porque nós estamos nesse mundo para morrer, não para viver. O trabalho não traz o fardo, agora o pecado do povo traz. Isso que cansa, isso que é rebeldia. Então, para que os guias façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Vocês vão sofrer, porque os guias vão ficar assim até limitados e cansados. Veja aí as considerações finais do boletim. Pais crentes são desrespeitados. Deus concedeu a eles autoridade sobre você. Adolescente, seu pai é crente, sua mãe,
Não desrespeite eles, namorando quem você acha que deve. Deve consultar, deve pedir. Deve conversar e pedir orientação. Essa autonomia dos adolescentes hoje é um absurdo, de acordo com a palavra de Deus. Vive como quer, faz o que quer, vai para onde quer, não presta conta, a vida é minha. Isso é um absurdo, biblicamente falando. Segundo, a semente plantada vai frutificar muitos males no futuro. No momento, talvez não sinta ou veja. Não se engane com essas coisas que são boas agora, viu? Porque Satanás engana. O pecado dá prazer, mas o que frutifica é a morte. O prazer é ilusório, enganador, falso. Aquilo vai frutificar a morte. Então não seja guiado pelo agora, seja guiado pela palavra. 3. O mundo dirá que você não deseja alguém que deseja Cristo. Você prefere namorar alguém de fora? Então quem está fora da aliança é melhor ou está numa situação mais favorável do que quem está dentro da aliança? O que alguém experimenta lá fora é melhor do que o que alguém está experimentando aqui dentro? O mundo dirá que você prefere viver mundano. O mundo dirá também que você é um deles. O mundo dirá que você não faz diferença. Isso vai acabar com o seu testemunho. E pior que isso, o que Jesus vai dizer? Que não é fiel, é morno e não te conhece. Então é melhor permanecer solteiro do que viver longe de Deus e sofrer a sua ira. Melhor. É melhor ser amigo de Deus. É melhor ter uma aliança com Deus. É melhor confiar em Deus, esperar em oração, ser guiado nisso, acolher o que a Bíblia diz, ouvir bons conselhos das pessoas que vivem na presença de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o nosso lar seja santificado, em nome de Jesus. Amém.